Olá! De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo, entre janeiro de 2025 e junho de 2026 foram constituídas 221 empresas enquadradas como comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios aqui em Campinas. No ano passado foram 133 empresas e até junho deste ano já 88. E o Ser Empreendedor de hoje vai falar justamente deste segmento do vestuário, aqui com as ex-cunhadas mais amigas desde sempre, que abriram esse negócio, têm passado por vários desafios e olha, está inclusive num novo espaço. Eu estou aqui com a Jéssica e a Taime, que vai contar um pouquinho dessa trajetória. Jéssica, me fala, como que foi essa proposta de abrir uma loja? De quem foi a ideia? Na verdade, começou comigo, né? Eu sempre trabalhei no comércio, desde os meus 16 anos, sempre trabalhei como vendedora, gerente, e eu tinha no coração esse sonho de abrir uma loja, ter a minha própria loja. Eu iniciei logo em seguida, a Tá, né, se interessou pelo ramo, ela estava em outro ramo na época, e ela falou, já, eu tenho interesse. Na verdade, lá no início, ela já queria ter o brechó e eu a loja. Mas daí, na primeira proposta, a gente pensou, vamos abrir primeiro a loja, vamos ver o que vai acontecer, se vai dar certo. Depois a gente pensa no brechó. Sim. Mas e aí, quando a Jéssica chegou e falou com você, Taime, como que foi essa proposta? O que você estava fazendo naquele momento na sua vida profissional? Eu estava trabalhando com obra, sou formada em design de interiores, então eu estava trabalhando com esse outro segmento que não tinha nada a ver. Aí, quando ela falou, né, como a gente na época ainda era cunhada, ela estava com meu outro sobrinho, pequenininho, mais ou menos no tempo do Zion. Eu falei, ai, vamos que vamos, né? Aí a gente começou a trabalhar assim com mala, levando o Samuel junto, e aí eu já tinha tido loja na minha vida há uns anos atrás. Sim. Então, eu falei, ela tem experiência e eu tenho a coragem, então vamos. Então vamos. A gente está, como eu falei na abertura, nesse novo espaço, mas a primeira loja foi em um outro local. Isso, foi. Foi a uns 800 metros daqui, desse lugar, né? Aqui na Padre Gaspar Bertoni, a gente tinha uma pequena loja ali onde iniciou. E aí, com a abertura também do brechó junto, e a gestação, a gente precisou pensar num novo espaço para acomodar tudo. Nesse caso, Jéssica, como foi para você? Por exemplo, o seu primeiro filho já te motivou a empreender. Sim. E o seu segundo filho, que está participando hoje da gravação, vocês já devem ter visto essa fofura do Zion aqui. Inclusive, gente, depois vocês vão ver imagens aqui da loja, tem um bercinho aqui. Como que é para você essa questão de empreender e maternar? Na verdade, acho que a ideia da loja, ela realmente veio com tudo, a coragem, né? Porque eu engravidei do Samuel, né? E eu tenho o Davi, eu tenho 3 filhos. Com o Davi, eu sempre trabalhei fora. E eu sentia falta de participar mais da vida dos meus filhos. E eu sempre trabalhei muito em shopping, loja. Então eu ficava muito fora de casa. Então quando eu engravidei de Samuel, eu juntei essa coragem de realmente empreender. Porque eu pensei, eu quero estar mais perto dos meus filhos. E eu tendo loja, eu sei que eu consigo conciliar isso, né? E aí foi o que aconteceu. A gente abriu a loja, o Samuel tinha uns 6 meses. E hoje as clientes amam, ele cresceu, né? Tá crescendo vendo as clientes, ele acompanhando esse crescimento. E eu também de perto, porque eu consigo, que nem aqui, que é minha casa também, né? A loja, o brechó, a casa. Eu tenho o Zion hoje, tenho o Samuel, que são os 2 menores. Eu consigo dar o banho, eu consigo amamentar, tá perto, né? Eu consigo ir lá dentro, fazer ele dormir e ao mesmo tempo estar aqui fora também participando aí das vendas. Agora, Taime, a história inicia com a loja e depois se transforma em loja e brechó. Inclusive, a gente conversou um pouquinho antes da gravação. Tem uma história que foi organicamente, não foi muito pensado em brechó, era só loja. Me conta essa história. Eu sempre achei muito legal, né, brechó, essa moda circular, enfim, eu sempre falava pra ela.
E aí aconteceu que a gente passou por um momento desafiador lá no outro ponto, onde fechou a avenida, e a gente ficou assim, super sem cliente para atender. Ninguém passava ali. Ninguém passava. E aí a gente teve a ideia, né? Os clientes já pediam, né, pra gente trazer as nossas coisas, porque, desapega, vamos fazer um desapega. E aí a gente começou a fazer com as nossas roupas. Como assim, desapega com as suas roupas? É, porque era loja, então. Era só loja. Tá. E aí as clientes viam a gente vestida e falavam assim, quando que você vende isso daqui pra mim e tal? Aí a gente resolveu, porque Quase que tirava a roupa do corpo quase, de quantas vocês. vezes já aconteceu, tirar roupa, cinto, né? E aí a gente falou, bom, então vamos fazer com as nossas coisas. E assim, foi muito legal, deu certo, fazia fila, né? O brechó, a gente tem vídeo, foi muito legal. E aí a gente, só que aí faltava numeração, aí a gente abriu para os clientes, a gente teve essa ideia, um dia que a gente tava assim à noite, fechando a loja, super assim, chateada com a falta de clientes, né? O movimento fraco. Vamos fazer. Então, no próximo, a gente abriu. Quem trouxer roupa, a gente vai fazer a gente fez de um jeito que a cliente traz o lote, a gente avalia, né? E vira um voucher para a cliente pegar em roupa nova da loja. Então tem uma estratégia, não é só trazer a roupa Não, assim. a cliente traz, a gente avalia, ela dá um ok, a gente precifica, põe no brechó. E aí, nisso, quando vai vendendo, ela tem um voucher para comprar em roupa nova da loja. Que aí a gente faz também a roupa da loja, né? Circular. Circular e vincula as duas coisas. Mas naquele momento, quando vocês pensaram nessa estratégia, porque não passava ninguém lá, como que com isso vocês conseguiram, ainda com a avenida fechada, fazer com que as pessoas fossem ao brechó? Aí foi as redes sociais, né? A nossa comunicação. Nós temos um grupo hoje, onde a gente tem mais de 280 mulheres, que elas entram nesse grupo e elas participam de tudo. Tudo que é novidade, elas têm acesso primeiro. Então, a gente posta lá e aí a gente começou divulgando que a gente ia fazer os brechó. Uma vai falando para outra. Aqui, né, a gente já tá há um tempo, vai fazer 3 anos agora aqui no bairro. Então, graças a Deus, a loja é muito conhecida. Uma cliente compra, gosta do nosso atendimento, fala para outra, a outra já vem no outro dia. E aí já vai trazendo coisas também, porque quer participar. Toda mulher tem um desapego. Toda mulher, ela compra demais, né? Ela sempre gosta de ter uma blusinha nova, de investir num lookinho novo. Então, ela sempre tem algo a desapegar também. Então, uma vai falando pra outra, e aí é onde elas acabam conhecendo a loja também. E a gente fez também panfletagem. É. Porque assim, a gente pensou, bom, tá tão... Vamos sair pra rua. Reunimos umas amigas e fizemos um tanto de panfleto e fomos entregar no bairro, nos comércios, nas casas, na feira que tem aqui de sexta-feira. Porque a gente falou, alguém vai vir pelo panfleto também. Sim. Né? É uma maneira de você chegar, conversar, falar com a pessoa, né? Dela conhecer, você ter essa oportunidade, porque a rede social não te dá essa oportunidade, né? Mas lá era uma loja bem pequena. Como que vocês conseguiam transformar a loja naquele momento do brechó? Como foi organizar Foi uma tudo loucura, assim, foi bem... A gente começou a pegar a arara emprestada das nossas tias, que elas usavam para estender roupa, porque de imediato a gente não tinha as araras. Cabide, eu comecei a colocar no grupo, pedir doação de cabide. E aí a gente conseguiu até algumas doações, porque a gente não tinha o que fazer. Dá muita O roupa. brechó eram dias específicos? Era assim, era uma vez, segundo sábado de todo mês. Sim. A gente fazia de casa a cada 3 meses, depois todo mundo começou a pedir mais, aí foi para 2 meses, depois, então uma vez por mês. E aí depois a gente, quando realmente fechou lá embaixo, a gente falou, não tem o que fazer, vamos deixar aqui, tudo exposto, fixo. Porque se tiver uma entrada todo dia, é uma entrada, é uma venda, do que a gente ter o trabalho de guardar tudo e tirar só o mês que vem, porque a gente tinha que guardar todas essas roupas, né? E a gente deixou, e dali só foi aumentando. A gente teve até uma resistência, assim, né? Porque... Mas de quem? De vocês mesmas? De nós duas, assim, de pensar assim, nossa, mas a gente tem uma loja, a gente vai colocar como roupa que as pessoas vão achar Será disso? que isso vai queimar a gente como loja. Loja de vestuário. Loja, roupa nova. Será que isso vai fazer... Só que não, foi pelo contrário, né? Foi muito legal, assim. Trouxe muita cliente mesmo. Tanto que hoje a nossa vontade Vocês é cada arriscaram, então. Isso, arriscamos. E deu super certo. Deu super certo. Até clientes que
né, nossas clientes falam assim, olha, a culpa é de vocês, eu nunca entrei num brechó, e o de vocês eu amo, a gente gosta de comprar, a gente sente confiança, a gente sabe que vocês escolhem as peças, então é bem legal. E vou te falar um diferencial, né, que precisa ter, assim, a gente percebe, se entra uma cliente aqui, ela fica perdida e fala, obrigada, a gente tem que ter um atendimento, você tem que ter, assim, você tem que ensinar a cliente a usar, né, ajudar ela, né, a Jéssica às vezes perde tempo, assim, 1 hora ali com a cliente, ela sai com uma sacola, mas ela tem que entender o que ela pode realmente garimpar aqui, né, o que aqui tem de legal para ela, e sempre tem, né. Você fica mais, então, no brechó? Não, Ou eu vocês sinto, ficam eu mais- sinto que a ela gosta necessidade. muito, assim, eu gosto de linkar os dois, né? montar Então, look. isso. Então, eu sinto a necessidade da cliente. Se ela precisa aí de muitas peças, se ela precisa, né, ter diversidade, e não pode investir muito, vamos pro brechó. Agora, eu quero um look novo, eu quero algo diferente. Ela precisa aí de muitas peças, se ela precisa, né, ter diversidade, e não pode investir muito, vamos pro brechó. Agora, eu quero um look novo, eu quero algo diferente, algo exclusivo pra me sair. Aí vai depender. E a maioria das clientes levam dos dois. Dos dois. isso. Um acaba complementando o Isso, outro. muito legal, quase assim. sempre. Já teve vezes da cliente vir ali, eu quero uma blusinha tal, aqui eu não tenho, você se importa? Não, aí chega aqui, aqui sempre tem. É muito legal, assim, é uma... E o tamanho também, né? Que como a gente recebe de muitas clientes, elas trazem, então a gente acaba tendo mais tamanhos também, Sim, né? Do sim. que na loja. A loja hoje a gente investe bastante também, principalmente em numerações maiores, que é a nossa saída. Também é uma coisa que aconteceu nesses 3 anos, né? O nosso público foi se formando, a gente iniciou vendendo muita modinha. A gente vendia muito para menina quando a gente iniciou. E hoje o nosso público é formado por mulheres 30 a mais. Sim. Né? Que tem também o maior poder de consumo. Isso, com certeza. E de comprometimento, de fidelidade, né? A gente faz amizade. É diferente da internet, né? Porque hoje, às vezes, a cliente, ela não sabe mesmo se arrumar. Né? Ela tem essa necessidade dessa ajuda. Às vezes, o que é óbvio não é para muitas mulheres. Então, elas vêm aqui, aí elas saem assim... né, já ajuda a montar o look, e você vê que elas têm essa necessidade de voltar aqui, às vezes a gente brinca assim, isso aqui é a cara dela, a cara da... E elas ficam muito felizes, assim, porque isso acaba fazendo elas fidelizar mesmo. Eu vou lá porque elas vão me ajudar. Elas não vão só me vender. Não. Elas vão assim... E elas querem me ver bonita, a gente fala, né? Você vai representar a nossa loja lá fora, então a gente quer que você seja elogiada, que a pessoa pergunte, nossa, como você tá diferente, bonita, de onde é? Né? Porque o nosso, aqui, a nossa propaganda maior é o boca a boca mesmo, das clientes. Sim, e você, design de interiores, hoje uma lojista, como que você se sente profissionalmente falando? Profissionalmente eu me sinto muito feliz, né? A gente tá nesse momento que a gente sempre brinca que não é para qualquer um empreender, mas que também nos dá muitas boas oportunidades você ter o seu próprio negócio, né? E eu tô feliz. Gosto bastante do que eu faço hoje. Vocês mudaram para essa loja há quanto tempo? Tem mais ou menos 8 meses. 8 meses que vocês saíram. E essa decisão já rendeu frutos? Vocês ainda estão pagando algo a mais para isso? Como que está essa questão do ponto de vista de rendimento do negócio? Bom, tem uns meses aí que começou a melhorar, né? Até porque quando você muda, você arrisca bastante coisa, né? Investe, com certeza. Você está arriscando um novo ponto, um novo recomeço. E como a gente realmente precisava mudar por causa do nascimento dele, e realmente para trazer mais conforto para o brechó, a gente arriscou. E a gente não queria sair do bairro, né? Nós gostaríamos de ficar por aqui mesmo. Até porque vocês fidelizaram os clientes dessa região. Isso, dessa região, né, pessoal? E assim, a gente tem atraído os nossos clientes que eram de lá, e agora começamos a ser conhecida para essa região mais para cima aqui. Sim. Né? Então a gente tem linkado aí esses outros bairros aqui mais para cima. Uma decisão assertiva. Isso, com certeza. E a gente é muito assim, sabe? A gente fala que a gente vive
de fé mesmo, assim. E aí a gente põe o pé, Deus põe o chão. E é muito engraçado, assim, porque tem coisa que só eu e ela, sabe? A gente nem expõe, porque, assim, as pessoas falam, vocês são louca? Só que a gente fala, não, só vamos. Enquanto tá dando certo, e assim, não teve uma vez, né, Jéssica? Que a gente foi ousada, assim, desafiou e teve coragem, assim, fé, principalmente. E as coisas acontecem, sabe? Essa mudança do brechó pra cá, as araras, a gente teve um lance da vitrine, a gente não tinha vitrine, e isso estava dificultando muito a gente, porque a outra loja tinha uma vitrine muito exposta na calçada, e aqui não, era escondida. Então, assim, isso era um problema, assim, que a gente estava sofrendo com isso. Aí, eu fui orçar até com esse, né, e a gente ia gastar, assim, mais de R$2.000, quase 3, para fazer uma vitrine do jeito que tá ali hoje. A gente colocou no GPT, o GPT mostrou, e a gente estava assim, se empenhando nisso, vendo como a gente ia fazer para fazer a vitrine. A Jéssica entrou no Marketplace e achou essa vitrine aí, que até então era uma prateleira de uma cliente, por R$280. E foi assim, surreal, porque Mas aí vocês que customizaram? Isso. É Não, do desenho do GPT. Era muito parecido com o GPT. Olha, já usando a inteligência artificial no negócio. E aí eu liguei pra pessoa que tinha anunciado, falei, você tem um manequim? Ela falou, eu tenho. Eu falei, você pode ver se cabe dentro? Porque não era uma vitrine, era uma prateleira de bolsa, né? Sim. E aí ela tirou uma prateleira, colocou o manequim, falou, cabe. Eu falei, então você guarda que é minha. E aí eu liguei pra ela, né? Ela tava atrás das araras, inclusive, ela tinha ido buscar no mesmo dia. E aí a moça falou assim, então você vem porque tem 80 pessoas interessadas nesse móvel. Eu falei, guarda. Ela falou, você tem 1 hora. E aí a gente usou o mesmo carreto, que era de um tio nosso. Ele chegou com as araras. Acharam que foi improviso. Aí ele chegou com as araras, ela ficou aqui organizando e eu fui com ele buscar. Ela falou, vitrine. eu vou, porque ela tem mais força que eu, né? E era ela e ele, alguém tinha que erguer. E aí ela falou, fica aí que eu vou. Eles ergueram, colocaram. Ela falou que veio na oração, porque o negócio veio lá de Hortolândia. De vidro. Meu Deus, que aventura. E assim, foi incrível. Porque, tipo assim, a hora que a gente colocou no lugar, assim... Coube 3 manequins, a gente conseguiu puxar a iluminação, um amigo nosso. Todo e mundo, assim, então, foi também ajudando Com vocês. certeza, a gente tem muita gente que ajuda. E aí, ainda pra provar, ainda que era um milagre mesmo, né? A gente fala, as prateleiras que a gente achou que não ia usar, a gente conseguiu encaixar nas araras e coube pra pôr as bolsas. Então, coube certinho, parece que foi tudo planejado. E era desse móvel. Porque era um móvel que tinha prateleiras. Aí a gente De tirou as vidro. prateleiras de vidro, colocou as manequins. Pedi pra esse amigo nosso que sempre quebra nosso galho, ajuda. Veio, chumbou lá no chão pra ela ficar presa. E aí, do dia pra noite, a gente tinha a vitrine que a gente queria. Por menos de 10% do valor que a gente tinha que gastar pra fazer a vitrine. Né? E agora, meninas? Taime, onde vocês querem chegar? E a gente quer cada vez mais ser conhecidas, né? Pelas clientes, fidelizar, que elas possam vir, conhecer nosso trabalho, que é com muita dedicação, a gente faz com muito amor, muito carinho. E a gente quer expandir, né? Expandir a loja, ser conhecida, que o movimento aumente e que a gente cresça porque a gente precisa também, que é o nosso trabalho, né? O nosso ganha-pão. E também para a gente poder chegar mais em mulheres e fazer isso com muito amor, que é o que a gente faz. E você, Jéssica? Bom, acho que o céu é o limite, né? É isso aí. Só uma curiosidade para Sim. terminar, gente. A loja chama Amanda Matos. Isso. Mas tem aí uma história, joguinho. Por quê? Conta pra quem Todo tá mundo assistindo. pergunta, né? Porque escuta, Quem é a Amanda? Jéssica. Isso é a maior pergunta que a gente escuta, né? Então, assim, eu sou a Jéssica Amanda e ela é Taime Matos. Então, por isso veio Amanda Matos. Muito bem. Olha, Ser Empreendedor fica por aqui. Na sequência, você fica com as dicas de livros sobre empreendedorismo e a gente volta já já, não saia daí. A gente começa por Mãe, por que você trabalha? Neste livro, Dani Junco, que é fundadora da Bit2Mami, aborda os medos e a culpa associados à maternidade, explorando como a experiência de ser mãe transforma habilidades pessoais em ativos valiosos para empreender. Empreendedorismo materno, uma revolução na nova economia.
O livro de Juliana Furtado discute como conquistar a liberdade de tempo e geográfica, unindo dados de mercado, marketing digital e os estudos de casos práticos. Cuide-se para cuidar. O livro aborda a expectativa de ser mãe, que é um dos acontecimentos mais enriquecedores da vida, mas que também pode ser bastante desafiador. Por isso, como mãe, a empreendedora Laura Inschweber, mãe de 4 filhos, compartilha a sua experiência e conhecimentos para ajudar outras mulheres a superarem os desafios da maternidade com motivações verdadeiras e soluções possíveis. Neste segundo bloco do Ser Empreendedor, a gente continua falando sobre vestuário, mais que isso, sobre mães que decidiram empreender após a maternidade. No caso da Roberta, gente, ela é mãe de 4 crianças, entrou em depressão e nesse caminho teve que se resgatar. Fala sobre isso, Roberta. O que estava acontecendo? O que você fazia antes? Eu trabalhava em escritório de contabilidade e aí, quando eu tive meu terceiro filho, eu vi que eu precisava ficar mais tempo em casa. E aí eu decidi abrir mão e fui viver a vida de mãe. E nesse meio tempo, eu fiquei doida. Eu fiquei com uma depressão profunda, cheguei a ponto de não tomar banho, não tinha força, só que eu não me reconhecia como uma pessoa depressiva. Você achava que era o quê? Pra mim era cansaço, indisposição, eu não tô com vontade. E aí pessoas da família me vendo ali naquele momento falavam: Roberta, vai procurar ajuda, você não tá bem. E pra mim não, eu só não tava com vontade, é muita tarefa, então, né, só tô cansada. Sim. E aí comecei o processo de procurar, comecei a fazer psicanálise, descobri ali que realmente eu tava com um quadro depressivo e comecei a investigar o que eu posso fazer, né, pra me movimentar, porque realmente eu não consigo ser só Você chegou a mãe. tomar medicação? Não cheguei. Mas nesse caminho da psicanálise, em que momento que você decidiu que voltar a uma atividade, ao trabalho, era o que você precisava para que nem você... Olha, eu gosto muito de ser mãe, mas eu preciso trabalhar e vou empreender para fazer esse caminho. Como foi essa decisão? Porque eu descobri que eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que eu gostava. Ali na psicanálise, ela fazia perguntas para mim que eu não sabia responder. Por exemplo, o que você gosta? E eu não sabia responder. Então, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Fui fazer academia, aí comecei, nossa, eu gosto de trabalhar. Descobri que eu gostava de trabalhar, parada em casa, né? E aí, falei, olha, eu não consigo ser CLT, porque eu preciso de uma flexibilidade por causa das crianças, né? Então, eu vou voltar a vender alguma coisa, além de agregar em valor, né? Eu também tô ali em movimento, tô conversando com pessoas, que é o que eu gosto. E aí, falei, nossa, coincidentemente, vagou um espaço bem do lado da minha casa, e era um valor acessível, estava dentro do que a gente conseguia fazer ali, eu e meu marido super topou, entrou comigo nessa loucura. Ele também queria te ajudar. Ele viu, né, a necessidade, entrou comigo nessa loucura, e aí a gente alugou o espaço e foi tudo na raça ali, né? Um pouquinho aqui, já um foi pouquinho loja ali, já, então. foi. A princípio, foi desde o começo, foi. E aí, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, nesse meio caminho eu fui pegando o amor, descobrindo que não era só, né? Era uma paixão. E naquele momento, quanto foi? Você lembra quanto foi a sua primeira compra de roupas para você vender? Quanto você investiu? Em torno de 6, 7 mil reais. Num primeiro momento, já um valor alto, então. Na primeira compra foi em torno de 6, 7 mil reais. E quanto tempo você teve o retorno quando você abriu a loja? Você fez algum lançamento, alguma inauguração? Ou você foi aos poucos falando para suas amigas, para os seus parentes? Como foi essa estratégia também para conquistar esse cliente, para comprar
daquele investimento inicial que você fez? Eu sempre fui muito comunicativa, então eu converso com todo mundo ali. Então, como a princípio eu estava no bairro, eu conhecia todo mundo. Então, todas as minhas clientes naquele momento eram pessoas que eu já conhecia. Então, foi muito fácil, porque mulher gosta, né, de roupa. Sim. Mulher é doida por roupa. E quando souberam, já foram, e todo mundo ali, graças a Deus, fui bem apoiada. E aí já rapidinho vendeu. É, graças a Deus. Hoje a gente está falando em um local que a nossa gravação, a sua loja está montada num espaço que nós temos outros serviços. Tem um salão de beleza, tem lugar de fazer manicure e pedicure. Como foi essa decisão também de sair dessa loja ao lado da sua casa, com conforto também de estar ali perto dos seus filhos? Quer dizer, qualquer coisa dá para correr lá, para um lugar um pouco mais distante dessa rotina doméstica. É que a minha filha, ano passado era impossível, né? Porque eu ainda tinha a bebê que ficava comigo lá na loja e tudo, então precisava ser Você chegou perto. então a também ter o bercinho na loja? Sim, também ficava comigo ali todo o tempo e ia para casa e voltava, porque eu amamentava também. E aí, esse ano ela foi para a creche, então, além de tudo, eu precisava acessar mais pessoas, um novo público. A internet é um pouco mais complicada, então aí eu comecei a procurar. Coincidentemente, tinha uma amiga em comum que é a cunhada da Tati, que apresentou, e aí a gente veio para cá. E desde quando você está aqui? Vai fazer 6 meses já. Tá. E o que muda da abordagem ou da estratégia ou do modo de trabalhar em relação quando você estava lá na outra unidade e agora aqui? Aqui eu precisei mais estudar, ler, porque lá todo mundo era todo mundo era colega, era amigo. Então é mais fácil a gente falar com quem a gente já tem intimidade. Aqui foi tudo muito novo para mim. Graças a Deus as meninas são bem parceiras. Só que aí eu tive que ler mais, estudar mais, técnica de venda, entender um pouco, perder um pouco a timidez, porque era tudo realmente novo, né? Sim. E outra coisa, a qualidade e o modelo de roupa. A gente conversou no primeiro bloco também com 2 amigas que são ex-cunhadas, mas continuaram amigas, têm um negócio. Inclusive a gente mostrou a gravação toda, uma das convidadas fez com o bebezinho no colo. E elas falam justamente, a gente começou com modinha e depois a gente foi adaptando o nosso público, que hoje é 30 a mais. E no seu caso, você já começou com um público definido ou isso também foi se transformando de acordo com a demanda? Na minha cabeça, sim, não 100%, mas tinha ali uma porcentagem que eu já gostava desse estilo. Só que eu ficava um pouco limitada por conta da região. Tá. Então esse também foi um motivo onde eu quis fazer a transição de sair de uma distância, né? Sim. Porque eu queria... Lá era o quê? Lá é... Modinha? Era um pouco. Era aqui um é o pouco. quê? Aqui já é uma 30 a mais também. 30 a mais 30 a também. mais, já peças que acompanham do trabalho, peças casuais. Sim. E valeu a pena fazer toda essa transição? Totalmente. Sou muito grata por toda a trajetória, tudo que a gente vai buscando dia após dia, todo o avanço, né? Sim. Sempre lendo, buscando conhecimento e se unindo a pessoas. E como você faz essa rotina? Mãe, com 4 crianças, e 4 crianças, a mais velha tem 12 anos. Você tem o dia, você que faz tudo, de compra até o final, faz as redes sociais, como que é dividir o tempo com tudo isso? Hoje eu vivo a brincadeira, né? Eu presa. Eu presa. Sou eu que faço tudo, sim, na loja. Tenho meu marido que me apoia bastante e com a família em casa, com as crianças, minha rede de apoio que é excelente, que é a minha mãe, me ajuda muito. Então as crianças vão para a escola, tudo, e a gente chega e dorme tarde e acorda cedo, né? Sim. Corre, acorda, corre, todo mundo vai para a creche, chega em casa, corre, faz as coisas que precisa fazer, coloca todo mundo para dormir e vai vivendo essa loucura. Tem dia certo para fazer os vídeos? Como que você se organiza? Mais ou menos. Porque como eu tô aqui com outras pessoas, então às vezes o movimento atrapalha um pouco, mas toda vez que vaga um horário ali de silêncio, eu já corro. Já corre. E dia de compra, tem dia certo? Tenho, geralmente segunda-feira. Que é o dia que, inclusive, é que não abre Isso, porque geralmente não funciona. o salão de beleza não funciona. Isso. E é o seu dia de compra. Isso. E como é também, de certa forma, você acaba conquistando uma clientela
que muitas vezes vem para fazer um outro lance de beleza, quer cuidar do cabelo, da pele e tal, das unhas, e você também conquistar esse cliente. Como que é essa abordagem? Geralmente, quando elas gostam, elas se apaixonam, né? Já chegam aqui, já vem as roupas, Olha, né? elas já falam, meu Deus, tem roupa, já começa a fugir de mim. Mas aí eu vou conversando, fazendo amizade, me apresento. As meninas que também já conhecem, geralmente já são clientes delas, também vai ali me abrindo acesso e eu vou alcançando. E nessa trajetória de se resgatar, qual foi o maior desafio? Ter força de vontade e acreditar, porque eu acho que por muito tempo eu nem acreditava. Só que eu não tinha outra opção, né? Já que eu deixei tudo por ser mãe, então por ser mãe eu tinha que me levantar. Hoje eu faço as coisas por mim, mas a princípio era por eles mesmo. Que eu vi que eu já não tinha mais força de existir, de viver, perdi sonhos, não tinha mais vontade, né? Hoje a Roberta voltou a sonhar? Graças a Deus. Hoje sim, hoje eu falo, eu me amo, né? Eu descobri, tive que deixar um pouquinho de lado, às vezes as crianças, né? Ah, fica chorando ali um pouquinho, eu vou lavar meu cabelo para me enxergar. E já consegue sentir menos culpa, porque a gente que é mãe, geralmente, quando se dedica a outra coisa, fica com um pouquinho de culpa, Sim, né? eu não conseguia. Hoje eu consigo. Consigo, às vezes fica um pouquinho assim, né? Mas falo, não, é necessário, é preciso. Sim. Para mim me olhar como pessoa, né? Porque a gente tem que se cuidar para conseguir cuidar do outro, né? Se a gente não se cuida, a gente não tem condições de cuidar do outro. Você hoje é MEI? Hoje eu sou MEI. E onde você quer chegar com o seu negócio? Você já sonhou também sobre isso? Já sonhei porque nessa trajetória toda eu vi o quanto é prazeroso você olhar para uma mulher e falar que linda, eu vesti ela, né? Então hoje eu quero alcançar o máximo de mulheres possíveis. Penso em ter uma rede ali de consignados, onde eu vou ter pontos dentro de salões e expandir, né? Tornar conhecida, criar marca. Daquela Roberta que queria não, porque no começo você nem queria, você nem sabia, né, como você contou. Mas naquela Roberta que precisou ser resgatada, para essa Roberta que está hoje, o que você hoje diria para aquela lá? Você conseguiu. Muito bem, você conseguiu. Você conseguiu. Parabéns, então, olha só, o Ser Empreendedor termina por aqui. Lembrando que a gente toda semana, domingo, 5h15 da tarde, traz histórias inspiradoras, como a da Roberta, a das nossas entrevistadas no primeiro bloco. E se você quiser também, você pode acessar as nossas redes sociais, inclusive o canal da TV Câmara Campinas no YouTube, e também o portal da TV Câmara Campinas. Lá tem uma playlist Ser Empreendedor. Você encontra lá, na verdade, todas essas histórias inspiradoras. E até um próximo programa.